CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, dando continuidade ao estudo que já iniciamos algum tempo atrás. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Número 2. Tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso aproximou-se deles e se prostrou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Eu quero, fica curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Não faleis disto a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho da tua cura. Mateus capítulo 8. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma manhã de estudos. Que possamos em Teu nome evocar os guias da nossa casa, o altivo com a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor, o CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Eurípides Barçanufo, nosso patrono, em Teu nome, Jesus, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Deus acima de tudo e do amor de Jesus Cristo, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Vamos continuar com o nosso estudo. Nós paramos aqui na questão 222, não foi? Então vamos lá. O dogma da reencarnação, considerações sobre a pluralidade das existências. Eu lembro que a gente leu só uma frase e passamos a aula inteira nessa frase, né? Tá, então vamos ler novamente o primeiro parágrafo. Semana passada nós vimos bem o que significa a palavra dogma, né? Então o dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Nunca dissemos ser a doutrina espírita uma invenção moderna. Sendo o espiritismo uma lei da natureza, deve ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos para provar que se encontram vestígios dele na mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele, o auril dos filósofos indianos e dos egípcios, para os quais ela existia desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Como é que ela chegou até eles? Pela revelação ou pela intuição? Não sabemos. Porém, seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pela inteligências de elite sem possuir o lado sério. A antiguidade desta doutrina seria, portanto, muito mais uma prova do que uma objeção. Todavia, como igualmente se sabe, há entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação a grande diferença de que os espíritos rejeitam da maneira mais absoluta a transmigração do homem para animais e reciprocamente. Então esse texto aqui, esse parágrafo que nós estudamos na aula passada e destrinchamos bastante. Então a reencarnação, como ele diz, é lei da natureza.
O que é lei da natureza? Lei de Deus. Está na lei de Deus. Você acreditando, não acreditando, aceitando ou não aceitando, lei de Deus. A imortalidade da alma. Você sendo materialista, pensando do jeito que você quiser pensar, a gente tem liberdade de pensar o que quer, o que quiser. Ela existe. Ninguém morre. A morte não existe. É lei da natureza. É lei de Deus. Nós é que temos que buscar essas verdades. Então, tudo isso está na lei da natureza. Quando ele diz que a reencarnação ela é antiga, quando ele diz que a doutrina espírita é antiga, também explicamos semana passada. As ideias são antigas. A doutrina espírita ela foi criada em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. E o que o Kardec fez? Concatenou essas ideias. O que é concatenar? Juntar em fez. Então a ideia da reencarnação, ele fala aqui da metempsicose de Pitágoras. A metempsicose é uma ideia de você regredir, você retrogradar. É o homem que foi mal pode nascer num corpo de animal, pode até nascer numa planta, numa árvore. Então essa ideia é destituída de lógica, mas ela fortalece a ideia da reencarnação. Ela fortalece a ideia da reencarnação, porque está dando a possibilidade de você voltar. Porém, nós sabemos que o espírito não retrograda. Morreu, vai ser espírito, vai ficar na erraticidade. E na erraticidade, a erraticidade é um lugar de espírito errante, e espírito errante é espírito que precisa reencarnar. Ele vai reencarnar novamente num corpo de um homem e não de um animal. Isso tudo a gente viu durante mais de uma hora na semana passada. Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre isso? Vocês estão chegando hoje. O senhor entendeu? A senhora entendeu? Muito bem. Aí vamos entrar no parágrafo de hoje. Esse item 222, ele é imenso, ele é grande, porque está falando da reencarnação, que é a base da doutrina, né? A base, aliás, é uma das ideias importantíssimas da doutrina espírita. A primeira de todas elas e a mais importante é a imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade. Ninguém morre. Ninguém morre. E a gente se mantém com a mesma individualidade. Vem a reencarnação. E se não fosse isso, como é que eu ia reencarnar? Agora, sem reencarnação, você não entende justiça de Deus. Você não compreende. Você fica na fé cega. Ah, porque Deus quis assim. Ontem uma menina me fez, uma pessoa já, um senhor, veio aqui conversando, uma pessoa que tem formação intelectual, formado. Aí me perguntou, a minha filha nasceu com uma má formação congênita. Como é que se explica isso? Como? Porque se todo mundo nasce perfeito, a minha filha nasceu com um problema. Isso durou 15 dias de vida. Você só tem uma explicação. Compreender é a reencarnação. Aí você vai entender que Deus foi justo. Porque tem as leis elas se desenvolvem naturalmente. Naturalmente, não precisa ficar Deus ali, que a gente quer que ele seja um homem igual a gente, que não é. Não. A lei biológica, se um cachorro no cio cruzar com a cachorra no cio, o que vai dar? Vai nascer pé de abacate? Vai nascer pé de amora? Vai nascer cabrito? Vai nascer porco? Vai nascer cachorrinho. Lei da natureza. Está na lei. Deus já criou a lei assim. Fala. Mas não existe pecado hereditário? Pecado hereditário. Você passar do teu pai para o seu filho, e assim sucessivamente. Não.
Isso não é lógico. Isso não é conforme a lei do amor, não. Nós somos individualidades. Teu pai é teu pai. Aí teu pai matou, teu pai era um homem do mal, muito mal, mataram ele, ele morreu, foi para o inferno. Segundo a crença, ele foi para o inferno. E você vai pagar pelos pecados dele? É justo? Ou Deus é justo ou não é injusto. Ou Deus existe ou não existe. Se Deus existe, ele tem que ser justo. Se ele é justo, o que eu estou fazendo? Meu pai já morreu há 33 anos. Eu vou pagar pela bobagem que ele fez? Não. Ele deve ter até reencarnado já. Até nasceu de novo. Porque eu sou uma individualidade, meu pai é outra, meu filho é outra, meus avós. Isso é uma ideia errada, tá? Por isso estamos falando da reencarnação. Cada um responde por si. Sou responsável pelos meus atos, pensamentos e sentimentos. E não pelos atos alheios, seja quem for. Vamos lá. Isso aí é a igreja que dá essa ideia para você. Teve um dos seus discípulos que perguntou, que tinha um homem que estava cego. Aí ele perguntou, Senhor, Quem? quem pecou, ele ou seus pais? Aí Jesus falou que assim, nenhum dos dois. Mas isso estava confirmado que existe o pecado hereditário. Nenhum dos dois. Apenas aconteceu para que os planos de Deus fossem cumpridos. Ou seja, para que ele, no caso, tornasse aquele homem cego, entendeu, de novo, ou aquele homem a enxergar de novo, porque era um plano de Deus naquele momento, para que Jesus fizesse algo na vida dele. Então, como Jesus disse que nenhum nem outro, então significa que existe o pecado hereditário. Não. Ele quis. Essa era uma ideia corrente da época, no povo judeu. Eles acreditavam nisso. Aí ele perguntou: quem foi que pecou? Foi ele mesmo ou foram os pais dele? Nem ele, nem os pais dele. Né? Então, essa cegueira é para que a glória de Deus se faça presente. Então, aquele espírito ali, aquela pessoa, voltaria a enxergar. Ele veio justamente para isso. Olha, Jesus fazia a cura, o que chamam de milagre, que não é um milagre, está dentro da lei de Deus, dentro da lei natural, para que ele enxergasse. O Evangelho também, você não tem como interpretar o pé da letra. Então, quando ele diz ali, ele coloca, existem as interpolações. Porque o que aconteceu com o Evangelho? Foi juntado o Antigo com o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Tá? Escrito em hebraico. A Septuaginta, que foram 70 anciões, ou anciãs, 70 anciãs, o português é complicado, né? Hã? Anciãs. Acho que é anciãs. 70 anciãs traduziram a Bíblia. O que é o Antigo Testamento? É a história do povo judeu, é a história deles. Eu não tenho obrigação de interpretar aquilo tudo. É a história deles, do povo judeu. Então tem os livros todos ali, começa com a Gênesis, depois é o que? Levítico e por aí vai, né? Fala da lei e por aí vai. Então a Gênesis. Aí foi traduzida do hebraico para o grego. O grego é uma linguinha complicada. Do grego para o latim, a Vulgata Latina. Quando você traduz, tem quantas palavras do português para o inglês, que é uma língua fácil, e não significa a mesma coisa? É difícil, né? Porque tem o hábito lá do povo, tem o pessoal mesmo lá, nativo,
né? Já complica. Então você vê, ó, do hebraico para o grego para o latim, que é chamada Vulgata Latina. E quem foi que traduziu? Foi São Jerônimo. E o Papa mandou ele fazer uma obra nova, pegar aqueles escritos todos e juntar o Antigo com o Novo Testamento. Ele fez lá a parte dele, ele até fala sobre isso, mas vamos lá. O que o Cristo falava, ele não escreveu nada. Como Sócrates também não escreveu nada. 400 anos antes do Cristo, o filósofo nunca escreveu nada. Quem escreveu foi seu discípulo, Platão. Jesus também não escreveu absolutamente nada. Pegaram lá e escreveram os manuscritos. Lucas era médico, não conheceu Jesus. Conheceu Maria e Paulo, discípulo de Paulo. Mateus foi discípulo de Jesus. Marcos não foi discípulo de Jesus, também de Paulo. E João, que acompanhou Jesus, escreveu bem mais tarde que ele escreveu. O que ele lembrou foi escrevendo e aquilo ia passando de um para outro. Então você vê como aí já se perde coisas. Quando no ano de 320 por aí, o imperador romano chamado Constantino, ele foi para uma batalha e ele falou: se eu ganhar essa batalha, eu vou parar de perseguir cristão. Tem toda uma história aí de perseguição dos cristãos. E ele se torna cristão, ele vence lá a batalha e se torna cristão. Aí o que foi que Roma fez? A capital do mundo era Roma. Roma mandava e desmandava. Roma criou a Igreja Católica Apostólica Romana. A missa que você vai na igreja ali é a Igreja Romana. Tá? Igreja Católica Apostólica Romana. Criou a hierarquia, porque não tinha hierarquia no cristianismo. Então, tem o Papa, o Bispo, tem um Papa, cardeal, sei lá, não sei qual é a ordem, Bispo, cardeal, tem os padres. Isso, criou a hierarquia. Criou a burocracia, que ela é extremamente burocrática. E por aí foi. E dali muita coisa já se desviou da originalidade. Então, se esse espírito que Jesus criou, ele ficou a vida inteira cego só para Jesus curar ele, com certeza ele trouxe aquela marca com ele. E era possível a cura, tanto que ele foi curado. É muito interessante essa cura. Quantos outros cegos que tinham naquela época e que Jesus não curou? Quantos outros doentes que ele não curou? E diz lá em Atos dos Apóstolos, né? Se fossem escritos todos os milagres que Jesus fez, não caberiam em todos os livros do mundo. Quer ver ele vai lá na porta das ovelhas, naquela que a água se mexe, e ele cura um paralítico ali, não é? Sim, era o povo de isso, que no caso uma vez por ano, um anjo descia ali e movia. As águas moviam. Agora, e um anjo mover a água ou aquilo era um processo natural? É um processo natural. Não, mas é um processo natural. Mas tirando, aí não vou entrar no mérito aqui para a gente não discutir isso. Vamos lá. Não, mas o que está... mas era o jeito que eles entendiam, né? Dizia lá, um anjo que mexia na água. Era a crença deles. Tudo bem. Mas quantos doentes que estavam ali? Somente esse? Ele... Eu sei, mas só estava ele doente ou tinham outros ali naquela multidão? Por que Jesus não curou todo mundo? Curou somente ele. Não é porque ele já estava ali há 30 anos. É porque ele merecia a cura, ele já podia ser curado. Os outros não. Os outros não. Porque tem doença que nos liberta. Tem doença que a gente tem que ir com ela até o fim. Eu já vi que gente com câncer ser curado e já vi gente com câncer morrer.
Trabalho com passe de cura há um monte de tempo. Como eu dei passe da minha esposa, ela morreu nos meus braços. Então, quem cura é Deus. Deus é que sabe os desígnios de cada um de nós. E a doença, ela expurga marcas que a gente traz no perispírito. Então, o Evangelho não dá para você traduzir, entender, compreender ao pé da letra. Você tem que entender a essência. Então, quando você pega, por exemplo, a Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Primeiro que Deus não precisa descansar. Segundo que a geologia, a ciência mostra que é impossível se criar o mundo em 6 dias. Terceiro que era a ideia que eles tinham de que a Terra era o centro do universo. E por aí vai. Então aquilo é uma alegoria. E você precisa compreender a essência da coisa. Fala. Eu entendo ali, conforme o senhor falou, que a gente tem que entender a essência. Bom, se era movido por um anjo ou não, o que eu entendo ali é o seguinte, que Jesus, no caso, ensinou aquele povo ali, através daquele homem que estava 38 anos tentando ser curado, é que devemos se preocupar com o nosso próximo. Sem dúvida. Isso é a essência, é isso aí. Em que ele resumiu a lei antes de morrer. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele só mostrou isso, amor. Acabou, é isso aí. Assim como Pedro fez a casa do caminho, o primeiro centro espírita do mundo foi a casa do caminho. O que Pedro e os apóstolos faziam? Pegavam os doentes, né, os famintos, os aleijados, os coxos. Colocava lá para cuidar, não estava abalhoado de gente. Eles entenderam o que a casa espírita faz. O que todo cristão deveria fazer. Tem igrejas que fazem assim também, tudo bem. É isso aí. Ajudar o próximo. Tá? Então vamos aqui para esse entendimento da reencarnação. Já que você conhece alguma coisa, tem uma passagem, tem várias passagens. Aliás, todo o Novo Testamento ele é reencarnacionista. Todo. É só você olhar com os olhos da reencarnação. Então tem a passagem de Nicodemos com Jesus, que é muito clara, mas alguns pegam pela água do batismo. Tem a passagem lá com os apóstolos, que dizem um homem que eu sou, uns que é João Batista. Então eles entendiam de maneira obscura a reencarnação, eles não entendiam completamente. Se Nicodemos, que era doutor da lei, não compreendia, imagine os outros. Tanto que numa daquelas respostas, tem um lá que diz assim, uns dizem que é João Batista. Como é que Jesus era a reencarnação de João Batista se eles foram contemporâneos? Então mostra a total ignorância sobre o tema reencarnação daqueles que diziam que Jesus era a reencarnação de João Batista. O que vem fazer a doutrina espírita? Desvendar. Aqui de vez em quando vem alguém que me faz umas perguntas muito interessantes, mas muito fácil de responder, muito fáceis. Poxa, o outro lá que tinha culpa aí na cabeça me perguntou, né? Mas Jesus não libertou lá o mau ladrão não foi para o céu? Eu falei, com certeza não. Mas não está escrito lá? Eu falei, tá. Mas isso não é conforme a lei. E se é que tem bom ladrão. Será que tem bom ladrão? Ladrão é ladrão. Ah, ele se arrependeu. Aí o que foi que Jesus disse? Em verdade eu vos digo, em verdade vos digo, hoje ainda estará comigo no paraíso. Está escrito isso? Tá. O aramaico, que era a língua que Jesus falava, com certeza ele falava também o hebraico, ali se falavam muitas línguas. Não tinha pontuação, não tinha vírgula, não tinha nada. Eu vou falar a mesma frase com uma pontuação diferente. Olha o que interessa à igreja. Interessa que se você se arrepender, você vai se batizar, vai se tornar membro da minha igreja, vou ganhar com isso, que você vou passar sacolinha, você vai pagar, e você está livre dos seus pecados, você vai para o céu. Então é interessante eu falar essa frase. Na minha igreja. Não estou falando da igreja dos outros, não, na minha igreja. Agora, se eu disser essa mesma frase, em verdade vos digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. É completamente diferente. Ele estará com ele, mas ele não disse quando. Ele está dizendo a verdade hoje.
um dia estará com Jesus no paraíso, como você, como eu, até a Elza vai estar. E por aí vai. Aí você quer ver outra linguagem, é cheio de alegoria. Você pega a própria Gênesis, logo no início, e tal, e depois criou o homem da costela do Adão, fez a mulher, fez a Eva, tudo bem. Aí eles são expulsos do paraíso. Aí chega lá, tem 2 filhos, Caim e Abel. Estou encurtando a conversa. Caim mata Abel. Primeiro crime do mundo, né? Criminoso. Com vergonha ele foge. Aí ele casa. Encontra lá um povoado. De onde surgiu aquele pessoal todo lá que ele casou? Arranca a página. Essa Bíblia assim. Arranca aqui. Então, agora tudo aquilo ali é mentira? Não, é verdade. Aquela ali é a história. Só que não é para ser interpretada ao pé da letra. Jesus não disse que há muitas moradas na casa do Pai? Ele se resumiu a dizer isso. Ele não podia falar, tem vida em Vênus. Aí ele ia ser crucificado antes do tempo. Vamos dizer que ele estava. Hoje nós sabemos, com a doutrina espírita, que as casas do Pai, as moradas, são as diversas colônias espirituais, os diversos planetas que existem no universo, que tem vida em tudo quanto é lugar. A Terra já não é mais o centro do universo, a própria igreja mudou seus conceitos. Então, a gente vai ampliando o raciocínio e entendendo melhor essas passagens. Pois é, mas não é para entender daquele jeito. Não é. A doutrina espírita abre a nossa mente para tudo isso. Vamos lá. Aí continua aqui. Os espíritos, ao ensinarem o dogma da pluralidade das existências corporais, renovam, portanto, uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou até os nossos dias. No pensamento íntimo de muitas pessoas, eles apenas apresentam, sob um ponto de vista mais racional, mais conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojando-a de todos os acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não é unicamente neste livro que eles a têm ensinado. Nestes últimos tempos, desde antes de sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões e depois multiplicaram-se consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinar por que os espíritos não parecem estar todos de acordo sobre este ponto. A isto retornaremos mais tarde. Então vamos lá. Essas ideias eram claras na época de Jesus com os essênios. Os essênios eram um grupo de iniciados ali na Palestina. Alguns dizem que Jesus aprendeu com eles. Não. Jesus com 12 anos já ensinava na sinagoga. Com certeza ele conheceu os essênios. Com certeza. Então quem eram os essênios? Os iniciados gregos, os iniciados judeus. Os iniciados judeus. Como você tem os iniciados no Egito. Olha só como é a ideia antiga. Moisés foi um iniciado nos templos egípcios. E a história de Moisés se reporta aí o quê? Mais ou menos aí 1400, 1500 anos, né? Antes do Cristo. Uns dizem 1300, outros dizem 1500. Já vi várias coisas. Vamos arredondar para 1500. Antes do Cristo. Então, há 3500 anos atrás, Moisés já sabia da reencarnação. Você tem os iniciados na Grécia Antiga, a antiga Hélade, que era Grécia. Você tem os iniciados na Índia Védica, com os Vedas. Os Vedas é um conjunto de livros falando da reencarnação.
falando da unicidade de Deus, falando da imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade, falando dos mundos habitados, falando de tudo que nós discutimos hoje na casa espírita, abertamente, passando para o mundo inteiro. Isso aqui está indo para o Japão, está indo para a Europa, está indo para a África, para o mundo inteiro essa transmissão. Eles faziam secretamente. Era uma sociedade, um grupo pequeno fechado. Fechado. Era proibido passar isso para o povão. Para o povão, eles passavam outras ideias. Porque o povão não alcançaria aquelas ideias. E eles cultivavam isso secretamente. E você vê no Antigo Testamento, né, na Bíblia, resquícios disso. Então hoje, o que a doutrina espírita fez? Juntou essas ideias esparsas no mundo inteiro e a gente discute aqui. Tanto que os judeus cristãos daquela época, assim, mais para cá no Novo Testamento, eles chamavam isso de vigília. Essa reunião que eles faziam em lugar secreto. Tipo, havia uma noite, às vezes, falando de Jesus, falando quem era esse homem. Era tão popular naquela época. Estava se tornando popular. Por isso que ele foi um mestre, porque ele ensinou. Jesus não fez apenas curas, ele ensinou e ele provou. Tudo que ele falava, ele fazia. Perdoai, ele perdoava. Amai, ele amava. Ele pegou Judas e disse assim: esse cara vai me trair, sai daqui. Se você tivesse um traidor, lá na tua obra, Alexandre, um traidor, tu sabe que o cara vai te passar a perna, o que você faz? Vai mandar embora. Né? Então, o que Jesus fez? Ainda falou, aquele que molha o pão no prato comigo, esse há de me trair. Né? Não sei até também, tudo bem. Ele manteve Judas ao lado dele o tempo todo. Ele não condenou Judas, ele conhecia a alma humana. Ele tinha a visão futura, ele sabia porque ele iria passar. Ele deixou as coisas, respeitou o quê? O livre-arbítrio. Respeitou o livre-arbítrio do outro. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava, ele fazia. Diferente da gente. A gente fala, mas não consegue fazer tudo ainda. Mas se eu não chegar aqui e falar, se eu for falar só o que eu faço, vai ficar difícil, né, para todo mundo, né? A gente está num processo, numa luta íntima. Muita coisa a gente já consegue fazer, outras coisas a gente luta contra. É um processo. Fala. Você está falando aí de Jesus que, na verdade, não tirou Judas de perto dele. Eu estava pensando numa pessoa que trabalhou muitos anos com o seu altivo e contou que ele descobriu algumas coisas, algumas traições dentro do trabalho e que ele fez. Ele não mandou essas pessoas embora. Então, ao contrário, ele trouxe para perto dele e trabalhou juntamente com essas pessoas para que elas estivessem perto dele e mostrassem o amor para essas pessoas. Mas essas pessoas são espíritos também. Então vamos lá. Então ele lembrou do Altivo. O Altivo passou por algumas dificuldades lá no SEAP. Traições mesmo. O SEAP, ó. Tentaram mesmo. Ele botou todo mundo do lado dele, trabalhando com ele. Até ele desenganar. Até desenganar. Aqui a gente procura fazer a mesma coisa. Aqui a gente não expulsa ninguém. Sabe quem pode ser traíra, quem não pode, bota para trabalhar. Hoje, graças a Deus, não sou eu mais que faço isso. Então é melhor o outro fazer do que eu, né? E a gente não tira a oportunidade de ninguém. Dá todo um trabalho a todo mundo, oportunidade de servir, de dirigir, e vamos tocando junto. Assim a gente vai aprendendo. Porque se a gente escolher somente quem vai só nos fazer o bem, eu tinha que estar com a minha mãe sozinha aqui, né? Não dá, nós somos diferentes, a gente tem que respeitar essas diferenças e conviver. Tem que conviver, tem que aprender a conviver com o outro. E a gente aprende um com o outro. Fala, Elza. É necessário para o progresso. Cada um aqui, nem o vermelho do Tiago é igual dela. Tem várias pessoas, cada um com uma blusa de uma cor. Opção, gosto, porque não quero todo mundo aqui, todo mundo
tem um livre-arbítrio, tem escolha. É essa convivência que faz a gente crescer um com o outro. Então vamos lá. Continuar aqui mais um parágrafo. A gente está estudando aqui sobre a reencarnação, Alexandre. Você pode perguntar, tirar suas dúvidas. Ele está perguntando lá sobre a Bíblia. Você vai à igreja, é isso? Foi muito tempo, né? Ou gosta de ler? Gosto de ler e fui bastante tempo. Mas eu não tenho religião, vamos dizer assim. Eu sigo o amor de Cristo. É isso aí. Tá bom. Vamos lá. Se eu tivesse o Antigo Testamento aqui, eu ia ler para vocês. Ontem eu estava lendo Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Romanos 2, como gostam lá os protestantes, 2:10. Tem aí, tem a Bíblia aí? Acho que tem aqui. Tem aqui. Ah, tem aqui, ó. Tem aqui. O que ele falou aí. E cada Bíblia também tem as suas tendências, né? Você tem que... Ele fala dos judeus, mas serve para a gente. Está aqui, ó. A culpa dos judeus. Por isso, meu amigo, quem quer que sejas, não tens desculpa. Tu que julgas. Quando julgas os outros, a ti mesmo te condenas, pois praticas as mesmas coisas, tu que julgas. Então, mas não é essa parte que eu quero não, já vou chegar lá. Ele está dizendo que a gente não deve julgar ninguém. Que todo mundo tem erro. E quando eu julgo alguém é porque eu tenho aquilo comigo também, aquele mesmo erro. Ora, sabemos que o julgamento de Deus contra todos que cometem tais coisas é conforme a verdade. Que cometem tais coisas é conforme a verdade. E tu, meu amigo, que julgas os que praticam estas coisas, mas também as cometes, pensas que escaparás ao julgamento de Deus? Ou será que desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, desconhecendo a bondade de Deus, que te convida à conversão? Por tua obstinação e teu coração impenitente, vais acumulando a ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do julgamento justo de Deus. Você vê que é uma linguagem empolada. São mais de 20 traduções para o português. E cada uma mais tendenciosa do que outra. Mas o que eu quero está aqui agora. Eu já vou falar para você, ó. Para vocês, que pagará a cada um segundo suas obras. Olha só, a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em praticar o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Aquele que pratica o bem, busca a honra, a glória e a imortalidade. Mas a ira e indignação para que os rebeldes resistem à verdade e obedecem à injustiça. Tudo bem. Haverá sofrimento e angústia para todos aqueles que praticam o mal. Para o judeu, em primeiro lugar, pois para o grego, depois para o grego. O que ele está dizendo aqui? Essa tradução aqui, a melhor tradução é a tradução como é que é o nome daquela tradução da Bíblia? Hã? Não, a tradução, eu tenho ela em casa, é a mais fidedigna que tem. É porque, como eu sei lá o texto lá, o que ele está dizendo aqui? Que aquele que conhece será muito mais cobrado do que aquele que não conhece. Então ele está dizendo, ó, o judeu será muito mais cobrado porque ele conhece a lei. Só depois que os gregos serão cobrados. Na outra tradução está os não circuncidados, né? O povo não circuncidado. E mais na frente ele vai dizer o seguinte, como essa linguagem está embolada, ele diz o seguinte, aquele que conhece a lei, aquele que não conhece a lei e pratica o mal, vai responder por isso. Mas aquele que conhece e pratica, será o julgamento muito mais duro, porque você fala, mas não faz. Então é muito menos digno, é que essa linguagem aqui está esquisita pra caramba, é muito menos digno de cobrando, é muito menos cobrado aquele que faz e não segue nenhuma religião,
do que aquele que segue, porque ele sabe, ele fala, e ele não faz aquilo que fala. Resumindo, faz o que eu estou dizendo, mas não faz o que eu faço. Isso está na carta de Paulo aos Romanos, número 2, está naquele meio ali, um pouquinho mais para frente ele vai falar sobre isso. É o que você acabou de me dizer. Então é melhor eu, a cada um segundo suas obras. Eu tenho que fazer o bem. Qual é a melhor religião? Aquela que me faz bem, que eu faço bem, que faz maior número de homens de bem possível. Você se faz bem, você ajuda na igreja que você faz, você gosta, lá é aquela melhor religião para você. É a Umbanda, é lá o melhor lugar para você. É o centro espírita. O que importa é a religiosidade e não a religião. Religião é rótulo. Se eu escrever aqui nesse copo, vinho tinto branco. O que é mais importante, o que está escrito aqui ou o conteúdo? O conteúdo, está escrito vinho tinto branco, mas aqui é água. Eu estou bebendo é água, não é vinho tinto branco, não. É água. Então, religião é rótulo. O importante é o que você faz da religião que você professa. Eu não sigo religião porque religião, assim eu entendo e vejo, é que religião transforma a pessoa por fora. Espiritualidade, ele muda a pessoa por dentro. Porque, conforme o senhor leu aí, o homem tem que examinar a si mesmo e não julgar o próximo. É. Isso é uma espiritualidade. Mas as religiões se propõem essa mudança interna, todas elas. Mas é o homem que modifica. Aqui a gente está propondo isso. Você aprendendo, você ter um proceder diferente diante da vida. Ela muda por dentro, o objetivo é esse. Então vamos lá, nesse parágrafo aqui, ó. Examinemos a coisa sobre um outro ponto de vista. Abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemo-los de lado por um instante. Suponhamos que esta teoria nada tem a ver com eles. Suponhamos até que nunca se tenha cogitado de espíritos. Coloquemo-nos, portanto, momentaneamente num terreno neutro, admitindo no mesmo grau de probabilidade uma e outra hipótese, a saber, a pluralidade e a unicidade das existências corporais, e vejamos para que lado nos conduzirão a razão e o nosso próprio interesse. Entenderam? Neutro. Não, para mim não existe nem as vidas sucessivas, a reencarnação, nem a unicidade. Não estou nem de um lado nem de outro. Vou analisar as hipóteses agora. Algumas pessoas rejeitam a ideia da reencarnação só pelo motivo de ela não lhe convir, dizendo que já estão bem fartas de uma existência e que não desejariam recomeçar uma outra semelhante. Isso não existe porque eu não quero nascer de novo. Um monte de sofrimento, pô. Conhecemos algumas que a simples ideia de reaparecer na Terra explodem de fúria. Temos apenas uma coisa a lhes perguntar. Se elas pensam que Deus deveria ter pedido sua opinião e consultado seus gostos para regular o universo. É vontade de Deus. Na minha opinião, por que isso aqui cai? Toda hora eu falo a mesma coisa, né? Por que isso aqui caiu? Por que não foi embora, não perdi? Lei da gravidade, é a lei de Deus. Querendo ou não querendo, tem a lei da gravidade, que é as leis físicas, as leis biológicas, a ciência, as leis morais, todas são leis de Deus, tudo é lei de Deus, tudo é criação divina. O universo foi criado por Deus. Ora, das duas uma, ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, não adianta serem contrárias a ela. Ser-lhe-á preciso se lhe submeterem. Deus não lhes pedirá a permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: sofri bastante hoje, não quero mais sofrer amanhã.
Apesar do seu mau humor, não poderá sofrer menos no dia seguinte, nem nos dias subsequentes, até que esteja curado. Portanto, se eles devem reviver corporalmente, reviverão. Eles reencarnarão. Não adiantará se revolverem como uma criança que não queria a escola ou um condenado para a prisão. Será preciso passarem por isso. Semelhantes objeções são muito pueris para merecer um exame mais sério. Todavia, nós lhes diremos, para tranquilizá-los, que a doutrina espírita, no tocante à reencarnação, não é tão terrível como eles o acreditaram, e que, se a tivessem estudado a fundo, não estariam tão apavorados. Saberiam que a condição dessa nova existência depende deles. Ela será feliz ou infeliz, conforme o que tiverem feito neste mundo. A eles, podem, desde esta vida, elevar-se tão alto que não terão mais que temer cair novamente no lodaçal. Então vamos lá. Só para parar de tossir. Ele está falando, primeiro ele começou dizendo, ou a reencarnação existe ou não existe, mas eu não quero mais reencarnar. Deus me perguntou para fazer, pediu a minha opinião para saber se tem reencarnação ou não. Então eu querendo ou não querendo, se tem reencarnação, ela tem, ponto. Vou ficar igual uma criança, não quero ir para a escola, tem que ir para a escola, a Terra é uma escola. O qual o doente não quer ir para o médico, ele tem que ir no médico. Aqui a Terra é um grande hospital. E ele continua no raciocínio dele. Supomos que nos dirigimos a pessoas que acreditam num futuro qualquer, depois da morte, e não a aqueles que se dão como perspectivo nada, ou que desejam afogar sua alma num todo universal, sem individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que dá quase no mesmo. Então ele vai se dirigir aqui para os espiritualistas e não para os materialistas. Se, portanto, os acreditais num futuro qualquer, não admitis certamente que ele seja ao mesmo tempo para todos, de outro modo, onde estaria a utilidade do bem? Por que constranger-se? Então, se tem um futuro, tem destinos diferentes. Para as pessoas que fazem o bem e para as pessoas que fazem o mal. Por que não satisfazer todas as suas paixões, todos os seus desejos, mesmo que fosse às custas de outrem, visto que não ficaria melhor nem pior para isso? Se não tivesse lá essa regra, se fosse todo para o mundo universal, um todo universal. Posso fazer o que eu quiser, vai tudo se apagar depois. Credes que esse futuro será mais ou menos feliz ou desgraçado, conforme o que tivemos feito durante a vida. E então, tendes o desejo de aí serdes tão feliz quanto possível, visto que isto deve ser pela eternidade? Teríeis, por acaso, a pretensão de ser um dos homens mais perfeitos que tenham existido na terra e de ter assim, de repente, o direito à felicidade suprema dos eleitos? Não. Admitis então, todo mundo sabe que não é tão puro assim, todos nós sabemos, né? Nós não somos tão elevados assim. Admitis então que há homens que valem mais do que vós e que têm direito a um lugar melhor, sem que por isso estejais entre os excluídos. Pois bem, colocai-vos um instante pelo pensamento nessa situação intermediária, que será a vossa, como acabar de convir, e suponhais que alguém venha vos dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que tendes diante de vós seres que gozam de uma felicidade sem mescla. Quereis trocar vossa posição com a deles? Sem dúvida, diris. O que é preciso fazer? Eu vou explicar tudo que eu estou lendo aqui, tá? Vou traduzir tudo isso. Então você desencarnou.
Ó, tem gente muito melhor do que você. Você queria estar na posição deles? Sim, eu queria, sim, queria estar lá. Então o que eu tenho que fazer para fazer isso? Aí ele responde, quase nada. Recomeçar o que fizeste mal feito e tentar fazer melhor. Estarias sem aceitar, mesmo que fosse ao preço de várias existências de provação? Façamos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem estar na extrema miséria, experimenta, entretanto, privações, em consequência da escassez de recursos, viessem dizer, eis aqui uma imensa fortuna, podeis dela gozar. É preciso para isso trabalhar arduamente durante 1 minuto. Mesmo que fosse o mais preguiçoso da terra, diria sem hesitar, trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, o que for preciso. Que importância tem isso se eu terminar a minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Eu vou ler um outro parágrafo, também é grande. Eu vou explicar esse aqui. Depois eu vou entrar no outro que a gente vai entender tudo. O que ele está dizendo aqui, nesse parágrafo? Vamos supor, vou falar aqui para os espiritualistas, aqueles que acreditam na vida futura. Não é para aqueles que voltam todos. Isso é lá uma teoria que tinha na época e tem até hoje. Você volta ao todo. Como é que é o nome? Caramba. Você volta ao todo universal. Panteísmo. O panteísmo é uma teoria que quando você morre, você volta para o todo. Voltando para o todo é igual a água que cai no oceano, virou água. Então ela não é diferente de uma doutrina materialista. Ela é destituída de lógica. Por quê? Porque você não mantém a sua individualidade. E se o todo é Deus, a gente diz que Deus, essa teoria panteísta, é que, tudo bom? Pede se ela quiser esperar, a gente dá o passe nela lá depois. Ou o Diego dá, você dá ali com ele ali o passe. Dá lá, vai lá, Sandra. Dá o passe lá com ele, Sandra. A Sandra vai, você e o Diego. Então essa é uma doutrina materialista. Ele acredita, pode dar o passe nela. Ele acredita que, ele está falando para aqueles que acreditam numa vida futura. Então eu morri. Ele fez a gente raciocinar. Tem gente melhor do que eu. O que é mais justo? Se alguém chegar para mim, você quer ficar na mesma condição que ele está? Melhor do que você? Quero. Olha, então tem um segredo. Você vai recomeçar o trabalho todo, isso que é a reencarnação. E você vai conseguir refazer o teu caminho e estar numa condição igual a dele, ou melhor do que a dele. Basta 1 minuto de trabalho. Ele diz que o que é a vida diante da eternidade? É menos do que 1 minuto. Então, o que é mais justo? Você dar oportunidade ao outro de crescer ou você condenar o inferno? Ou você acabar com tudo? Se você acredita em Deus, se Deus é onisciente, onipotente, bom, justo, soberanamente bom, justo, tem os atributos de Deus que ele não pode deixar de ter. Se ele é onisciente, ele sabe o que vai ser daquela alma que está sendo criada, né? Ele é onisciente é que sabe o passado, o presente e o futuro. Então ele sabe que aquele espírito vai para o caminho errado aqui na vida, o caminho do mal. Ele sabe. Ele sabe que aquela criança que nasceu ali naquele lugar tem tendências ao mal
e naquele lugar difícil, com aquelas pessoas difíceis, ele sabe que vai ter um caminho difícil. Então, se aquela pessoa vai para o inferno, porque foi para um caminho difícil, aquele espírito, Deus não é bom. Porque ele criou alguém para sofrer. Porque ele já sabe quem vai sofrer e já sabe quem vai para a felicidade, não sabe? E se ele não sabia, ele falhou na criação. Teve um erro qualquer que a pessoa foi para o caminho do mal. Ou Deus existe, como ele colocou ali no início, ou Deus não existe. Se Deus existe, ele tem que ser soberanamente justo e bom. E é mais conforme a justiça, ele te dá oportunidades para você crescer, se desenvolver. E a reencarnação é o processo pelo qual a gente atinge a perfeição. Ficou complicado isso? Ele vai complementar aqui, mas pergunta. Então, o ser humano ele foi predestinado, então, tanto para as coisas boas ou coisas más? Não existe a predestinação. O que existe é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma das potências da alma. Tem outras potências. A vontade. A vontade é a principal mola. É a mola mestra de todas as outras potências. Então, se você tiver vontade, você faz o que você vai para onde você quiser. Ele não está. A única fatalidade, vou trocar a palavra predestinação por fatalidade. A única fatalidade é a perfeição. Você foi criado para ser perfeito. É igual a semente que você lança na terra e ali está uma grande árvore que vai dar frutos, que vai dar folhas, galhos, frutas, milhares durante muitos anos. Só que aquela árvore é finita, porque ela é material. A alma humana é uma semente, vamos colocar assim, com um potencial incrível. De vontade, de pensamento, de sentimento, de livre-arbítrio, de amor. E você vai crescer, até você chegar como Jesus, desenvolver todas essas potencialidades. Então, fatal é o progresso. Se você entender a fatalidade mais restrita, do ponto de vista nosso aqui, isso é do ponto de vista geral, do crescimento da alma. Fatal foi o momento que você nasceu e fatal é o momento que você vai morrer. Isso é fatal. Entre o momento que você deu o primeiro berro e vai dar o último suspiro, essa caminhada aqui é com você. Você vai fazer escolhas. E quando você reencarna, né, vai entrar ali ainda nessa ideia, tem que continuar ali o estudo, muita coisa você, aí entra essa previsão aí, você escolhe. Por exemplo, você escolhe o país que você vai nascer. Antes de chegar aqui, antes de entrar na barriga da mãe. O país, o sexo, posição social, com um objetivo de desenvolvimento da alma. A vida aqui na Terra é de provas e expiações. Só precisa provar e expiar espírito problemático, que é o nosso caso. Nós somos espíritos problemáticos. Nós somos espíritos rebeldes à lei de Deus. Nós somos espíritos complicados. Todo mundo é complicado. Senão não estaríamos na Terra, estaríamos num mundo melhor. Olha a Terra com guerra, com fome, com miséria, com dor, com traição, com crimes. Então a Terra não é um paraíso. Aí você vem, algumas coisas você vai ter que passar para você fixar o conceito, para você aprender, para você valorizar a vida. Então, fatal o momento que você nasceu, fatal o momento que você vai dar o último suspiro. Aqui esse miolo é contigo. Então, dependendo da elevação do espírito, ele já escolhe, ele já sabe o que ele vai fazer. Imagina Jesus, que teve que mergulhar num corpo que não precisava, um espírito elevadíssimo. Ele veio para trazer uma missão, falar de amor, falar da vida futura.
De Jesus para cá, olha quanto que mudou, por causa da presença dele na terra. E ele não escreveu nada, só falou. Entendeu? Então não há predestinação, há o livre-arbítrio. O que é fatal aqui, tem um estudo aqui sobre fatalidade e livre-arbítrio. Tem um estudo aqui. O que é fatal que vai acontecer aqui foi escolha prévia do Espírito. Livre-arbítrio do Espírito. Antes de nascer, ele escolheu. Preciso passar por isso. Eu quero passar por essa situação. Entendeu? Apesar que livre-arbítrio é uma palavra que eu não tiro assim para minha vida. Eu tiro assim livre escolha. Porque é o certo ou o errado. O livre-arbítrio ele se abre um leque. Vamos dizer assim, para muita coisa. Mas Jesus ele ensinou que é livre escolha. Ou certo ou errado. É uma, que, Tira assim para mim. é uma questão de palavras. É uma questão de palavras. Criar essa palavra de livre-arbítrio apenas para adoçar a livre escolha. Porque você usa o teu livre-arbítrio desde que você levantou. Você tomou banho ou não tomou banho? Você lavou o rosto ou não lavou somente? Você escovou o dente ou não escovou? Você tomou café ou não tomou? Tomou com leite ou assim? Tu escolheu. Você botou essa blusa, por que você não botou a outra que você tinha? Você botou esse short aí, por que você não botou uma calça comprida? Você botou o chinelo, por que você não botou? Você tinha opção. Você escolhe desde a hora que você levanta. E teu dia todinho você de escolha. Alexandre está aqui do lado, ajudando a gente aqui na obra. Escolheu agora, eu vou lá no centro, ouvir um pouquinho, ouvir a palavra. Ele veio para cá, ele escolheu. Ele podia estar lá na obra, olhando lá como ele fica, o dia inteiro ali, orientando os garotos a trabalharem. Não, vou lá no centro, lá eu me acalmo, livre-arbítrio, escolhas. Gente, eu já passei já 7 minutos. Eu tenho uma outra aula para dar. Eu tenho que encerrar e a continuidade desse estudo semana que vem, terça-feira que vem, Alexandre. Vem para cá 9 horas, de 9 às 10. Aí pode perguntar à vontade, que tem coisas para tirar dúvidas aqui. Só vai complementar esse raciocínio quando eu terminar. Tá? E é um assunto muito interessante. Vamos rezar? Então agradecemos a Deus, a Jesus, em primeiro lugar, pela manhã de paz, pelos estudos desta manhã. Falta ainda elucidações, compreensões, mas Senhor, nos ajude a complementar na próxima aula essa ideia da reencarnação. Muito obrigado a Allan Kardec pelo seu trabalho, pelo seu labor, para que hoje tirássemos proveito de todo esse estudo, de todo esse esforço que ele fez. Obrigado a Leon Denis, que manteve a doutrina espírita viva. Obrigado aos amigos e irmãos aqui presentes, diretores da nossa casa. Obrigado ao altivo e ao nosso irmão Eurípides Bassanufo. Em nome desses espíritos queridos, Senhor, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, é que encerramos os estudos em torno do Livro dos Espíritos, na manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.